Nós já entendemos que a consciência utiliza diferentes corpos e estruturas para experienciar a realidade, tá? Agora nós vamos falar sobre os chakras. A palavra chakra vem do sânscrito e significa roda ou disco. Esse nome foi utilizado porque, dentro da tradição espiritual indiana, esses centros são percebidos como vórtices de energia em movimento. Vamos compreender os chakras como centros ou vórtices eletromagnéticos de troca energética, localizados no nosso campo vital e relacionados ao funcionamento do nosso corpo. Eles participam da captação, transformação e distribuição do prana, que podemos compreender como energia vital ou energia cósmica. Eu quero que você comece a enxergá-lo como um mapa da sua própria experiência. Um mapa que nos permite observar como a consciência se manifesta através dos diferentes corpos e como determinados aspectos da nossa vida podem estar relacionados a esses níveis. Começamos pelo corpo físico. Ele está relacionado ao chakra básico e representa a sustentação da vida, a segurança, a sobrevivência, a vitalidade e a relação com a matéria. Então a primeira pergunta aqui é: como está a minha vitalidade? Como está a minha relação com dinheiro, trabalho, estabilidade e sobrevivência? Eu vivo constantemente em estado de alerta, porque quando a consciência está presa exclusivamente à sobrevivência, toda a energia fica direcionada para: como é que eu vou conseguir continuar? Como é que eu vou sobreviver? E esse é o primeiro nível de consciência. Eu consigo sustentar a minha existência? Subindo mais um pouquinho, nós entramos no corpo etéreo, ou corpo vital. Como já falamos, ele está relacionado à energia vital que sustenta o nosso corpo físico. E aqui fizemos a conexão com o chakra sacral. O sacral nos leva para uma dimensão diferente, tá? A relação que eu tenho comigo mesmo e com a experiência de estar viva. Perguntas. Eu gosto de estar no meu corpo, eu sinto prazer em viver, eu consigo desfrutar, eu tenho criatividade, tenho desejo. E perceba uma coisa aqui, tá, gente? Que não estamos falando de apenas sexualidade, estamos falando da capacidade de sentir prazer em existir. Porque uma pessoa pode ter dinheiro, segurança, estabilidade e ainda assim estar completamente desconectada do prazer de viver, né? Então, o segundo nível é: eu consigo me relacionar com a vida e comigo mesma com prazer, presença e vitalidade? Ok? Agora chegamos ao corpo astral ou emocional. Aqui entram as emoções, os desejos e a maneira como reagimos às experiências. E fazemos a conexão com o plexo solar, tá? Aqui aparece uma pergunta fundamental: quem eu acredito que eu sou? Eu reconheço o meu valor? Eu consigo tomar decisões? Eu consigo me posicionar? Eu tenho poder pessoal ou eu entrego o controle da minha vida para as circunstâncias e para as pessoas? É aqui que começamos a trabalhar a identidade, a autoestima, a autonomia e o empoderamento. E isso é muito importante porque a nossa identidade influencia diretamente a forma como nós nos movimentamos na realidade. Se eu acredito que eu sou incapaz, eu vou agir a partir dessa identidade, entende? Mas quando eu começo a reconhecer o meu próprio valor, minha maneira de agir muda totalmente. Agora chegamos ao ponto importante: o coração. E o chakra cardíaco, gente, ele ocupa uma posição central. Ele está relacionado ao corpo mental inferior e à experiência do ego, da personalidade, mas também funciona como uma ponte para os níveis superiores da consciência. É justamente por isso que podemos compreender o cardíaco como um ponto de integração. De um lado, temos a experiência mais ligada aos corpos inferiores, certo? Parte de baixo. A personalidade, ao ego e a experiência individual de cada um. Do outro, temos os níveis mais elevados da consciência: percepção, unidade e propósito. E o coração está no meio. Por isso ele é tão importante, porque não se trata de eliminar o ego, tá? O ego é uma estrutura necessária para a experiência humana. O que precisamos é deixar de ser governada por ele. Quando o ego deixa de comandar tudo, a consciência começa a integrar uma percepção mais ampla, sabe? Sobre tudo. E aqui entram a compaixão, amor, perdão, acolhimento e a capacidade de liberar aquilo que já não precisa ser carregado. Por isso, dentro dessa visão, o coração representa uma chave da passagem.
a partir daqui, começamos a entrar em níveis mais sutis, porque aquilo que começa com percepção interna precisa encontrar uma forma de se expressar, uma forma de expressão. E aqui perguntamos o seguinte: o que a minha consciência veio expressar através de mim? Então vamos lá. Mental superior, chakra laríngeo, comunicação e cocriação. Depois chegamos ao chakra frontal, visão interior e intuição. Aqui entramos na percepção, a capacidade de enxergar além do padrão imediato. Porque existe uma diferença entre ver o que está acontecendo e compreender o que está por trás do que está acontecendo. Quando você começa a desenvolver essa percepção, passa a observar os próprios pensamentos e emoções e padrões com mais distância. E aí é que a intuição começa a ganhar espaço dentro da experiência, entendeu? Daquela consciência. Você deixa de reagir apenas ao que está diante de você e começa a perceber possibilidades que antes não conseguia enxergar. Por último, corpo átmico, eu superior, chakra coronário, propósito divino. Aqui, gente, nós entramos na conexão com o eu superior, com a consciência divina e com o propósito. É a experiência de perceber que a sua existência não está isolada. Você começa a compreender aqui a sua vida como parte de algo muito maior. E a pergunta deixa de ser apenas o que eu quero para mim e começa a ser o que a minha existência veio expressar. É a passagem de uma consciência centrada apenas na experiência individual para uma consciência de conexão, unidade e propósito. Agora, olhe para o mapa completo. E aqui, eu quero que você pare e observe a sequência. Corpo físico, chakra básico, sobrevivência e segurança. Corpo etéreo, chakra sacral, prazer, vitalidade e relação consigo. Corpo astral, plexo solar, identidade e poder pessoal. Mental inferior, chakra cardíaco, integração, compaixão, transcendência do ego. Mental superior, laríngeo, expressão e cocriação. Percepção superior, frontal, visão interior e intuição. Corpo átmico, eu superior, coronário, conexão de propósito. Ficou claro aí para vocês? Eu vou deixar essa imagem aqui no PDF, tá? Perceba que isso não significa que você abandona um nível quando chega a outro, tá? A expansão da consciência acontece exatamente quando você consegue integrar esses níveis, em vez de ficar completamente identificado com apenas um deles. E é exatamente isso que eu quero que você observe em você. Onde você está fluindo e onde você sente que está repetindo padrões. Talvez a sua vida esteja funcionando muito bem no nível material, mas existe uma dificuldade enorme de sentir prazer. Talvez você tenha muito conhecimento, mas dificuldade de se posicionar. Ou talvez você saiba exatamente o que quer falar, mas tenha medo de ser visto. Entende? Talvez você também tenha uma grande intuição, mas não consegue confiar nela. Muito comum isso. Tá certo? Não é para você se julgar, tá? É para você começar a se enxergar. Na próxima aula, nós vamos dar outro passo. Até agora nós olhamos para quem você é, quais estruturas utiliza e como essas estruturas se organizam. Agora precisamos perguntar: existe algo que pode estar interferindo nessas estruturas, na minha experiência como consciência? Porque nem tudo aquilo que influencia a nossa experiência é necessariamente percebido pela nossa consciência, tá? E é aí que começamos a entrar no próximo território, as influências invisíveis. Até logo!